92 FM. Todo mundo tá aqui. Fatos em destaque. Olá, Guarapuava, bom dia região, bom dia você que está ligado com a gente. Estamos chegando aqui pela sua 92 FM com Fatos em Destaque, edição especial da hora do almoço. Vem com a gente. Roberto Lobo. Hoje é quinta-feira, com cara de segunda, mas uma véspera de sexta. Bom demais, não é? Vem com a gente, está no ar o Fatos em Destaque. Olá, Liz Santana, bom dia. Muito bom dia, Roberto Lobo, bom dia a todos. Já estamos no ar para te atualizar sobre tudo, então vem com a gente. E é poucos minutos para muita informação, rápido e dinâmico. Assim é o nosso Fatos em Destaque. E a primeira é da Operação Lava Jato. O marqueteiro Duda Mendonça informou ao Ministério Público Federal que recebeu da Odebrecht, por meio de Caixa 2, parte dos pagamentos de trabalhos realizados na campanha de Paulo Scaff PMDB ao governo de São Paulo em 2014. A confissão do recebimento de recursos não declarados à Justiça Eleitoral faz parte de uma tentativa de delação premiada que o marqueteiro vem negociando com procuradores há cerca de 2 meses. Adeus tornozeleira. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras e o primeiro delator da Lava Jato, não vai ser mais monitorado pela Polícia Federal e vai se livrar da tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada pelo juiz Sérgio Moro. A única obrigação de Costa agora vai ser prestar 4 horas de serviços comunitários por semana por mais 3 anos, até novembro de 2019. Agiram de má fé. O Ministério Público denunciou o prefeito reeleito de Salvador, ACM Neto, Moreira Franco, Ciro Gomes e mais 440 ex-deputados, no caso que ficou conhecido como Farra das Passagens. Investigados há anos, os parlamentares são acusados de usar indevidamente a cota de passagens aéreas da Câmara e do Senado para fins particulares. A pena para o crime pode chegar a 12 anos de prisão. Inclusive, esse envolve ex-deputados conhecidos aqui de guarapuavanos e até alguns que estão em cargos importantes hoje. Violência contra elas. Violência contra a mulher. O número de estupros notificados no Brasil caiu 10% em 2015, na comparação com o ano anterior. De acordo com dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e no ano passado foram notificados 45.460 estupros, contra 50.438 em 2014. Em média, no ano passado, houve um estupro a cada 11 minutos e 33 segundos. Pouco mais de 5 pessoas estupradas por hora. Que triste quadro que vive a mulher brasileira, a mulher paranaense e a mulher guarapuavana. Polêmica no Enem. O INEP, responsável pela aplicação do Enem, aciona a Advocacia Geral da União para atuar contra a ação civil do Ministério Público no Ceará, que pede a suspensão do exame, que vai ser realizado neste fim de semana. Ontem, o procurador da República, Oscar Costa Filho, pediu o cancelamento do exame por entender que a realização de provas em diferentes datas fere o princípio de igualdade da seleção. Ao todo, 191.494 alunos inscritos tiveram as provas adiadas por causa da ocupação de 304 locais de prova por estudantes, contrários à PEC 241 e à reforma do ensino médio proposta pelo MEC. Essa questão das ocupações vai dar muito pano para manga ainda em alguns estados. Aqui no Paraná elas estão perdendo força, estão acabando. As aulas já retornaram na grande parte dos colégios, aqui em Guarapuava praticamente em todos. E creio que o Enem não será atrasado aqui. Mas, enfim, de política e política educacional e toda essa mobilização, pode-se esperar de tudo. Vamos falar agora, Liz Santana, de esportes? Vamos falar de futebol. Decisões no futebol. Atlético Minas Gerais e Grêmio vão decidir a Copa do Brasil. Os mineiros ficaram atrás do Internacional por 2 vezes no placar, mas foram buscar o empate em 2-2. Já o tricolor gaúcho segurou o 0-0 contra o Cruzeiro e também avançou a decisão. Os jogos finais vão ser disputados nos dias 23 e 30 de novembro. Pela Copa Sul-Americana, a Chapecoense empatou com o São Lourenço em 1-1, a partida de ida nas semifinais da competição continental. O time brasileiro joga em um empate sem gols e uma vitória simples para ir à final. A partida de volta está marcada para o dia 23 de novembro. Agora alguns destaques do que acontece aqui. Acesse lobonoticias.com.br. Feriado violento. Sequestro, cárcere e roubo de gado, cavalo e carneiros em Entre Rios, distrito de Guarapuava. É um roubo à fazenda assustador
Aí, portanto, essa notícia ela está no lobonoticias.com.br. Mulheres vítimas de agressão e violência nos bairros de Guarapuava. Cresce como cresce. Vizinhas e suas filhas quebram o pau no Residencial 2000. Adolescentes pegos na rua com TV na mão, no Morro Alto. Dona de pizzaria ofende clientes revoltados com demora e o bicho pega no bairro dos Estados. Atenção comércio, notas falsas circulando. Cuidado aqui em Guarapuava. Ex tenta voltar, mas violência fala mais alto no Jardim das Américas. Adolescente pego com drogas no Jordão. Essas e outras informações, lobonoticias.com.br, está no ar o Fatos em Destaque com muito mais informação. 92 FM. Com polêmica ou não, Enem está chegando. 8 milhões devem fazer prova sábado e domingo. Mais de 8 milhões de estudantes de todo o Brasil vão fazer o exame nos dias 5 e 6. Especialistas explicam aqui na 92 FM como se preparar e o que pode e o que não pode ser feito nos dias da prova. Vamos acompanhar a matéria com Beatriz Fidelis. Para ter sucesso na hora da prova do Enem, não basta estar com os conhecimentos afiados. Ter calma e conseguir controlar a ansiedade também é fundamental. O psicólogo escolar Marcelo Coutinho ensina como saber quando o candidato está ficando ansioso. É muito comum algumas reações físicas, transpirar as mãos, começar a suar frio, taquicardia, o coração batendo mais rápido. Se o candidato às vezes se depara durante a prova com uma questão difícil, é comum que ele tenha um sintoma como esse. Marcelo ensina uma técnica para controlar a ansiedade e conseguir fazer o exame com calma. Dá para fazer sentado, deitado, é claro. Na hora da prova você vai estar sentadinho, sentiu que deu um nível de ansiedade elevado, para o que você está fazendo, fecha os seus olhos, respira fundo, segura o ar. E aí quando você for soltar o ar, vai imaginando que você está liberando toda a tensão, todo o medo, toda a ansiedade. E aí você vai repetir esse exercício 10 vezes, 15 vezes. Você vai gastar um minutinho recobrando os seus sentidos, diminuindo o nível de ansiedade. Você vai ver que no final aí de uma sessão de 10, 15 respirações, você já está mais tranquilo, seus batimentos cardíacos já estão mais tranquilos e aí você consegue continuar a prova com mais tranquilidade. Que a ansiedade é o que mais prejudica os alunos no desempenho da prova. Um elevado nível de ansiedade prejudica o candidato a acessar a memória, a tentar relembrar o conteúdo estudado durante o ano. Então, se a gente puder focar em uma dica principal, com certeza é que o candidato aprenda a trabalhar o controle da ansiedade. Nos dias antes da prova, descanso é fundamental. Ficar se cobrando a estudar até o último minuto pode ser prejudicial e só aumentar a ansiedade. Na semana que antecede a prova, também é importante dar uma paradinha, vai pegar um cinema, sai para relaxar, descansa a cabeça. Não é recomendado você estudar e correr atrás, porque você pode elevar esse nível de ansiedade. Algumas escolas e cursinhos têm realizado aqueles aulões, que é mais ou menos um show, uma descontração. Vale a pena também tirar essa última dúvida de uma forma descontraída, vale a pena. O professor Luiz Alberto, mais conhecido como Batata, veio dar dicas de como o estudante deve se preparar na reta final antes da prova. Na véspera e na antivéspera, o ideal é vai passear, vai dormir, vai namorar, vai fazer qualquer outra coisa, se você ainda estiver muito agoniado. Então, faça uma revisão teórica, reveja as fórmulas, isso aí é interessante. Mas o principal, eu acho que é como se portar antes da prova. É uma prova de longa duração, então o seu corpo tem que estar acostumado com aquilo. Então, hidratação, a parte de alimentação, dormir bem, principalmente naquela semana, por mais que você esteja ansioso e fica aquela agonia porque a prova está chegando. Tentar fazer coisas agradáveis, não dormir tarde, se alimentar no padrão que você já está acostumado. Tem gente que quer mudar a alimentação na semana do Enem e isso pode atrapalhar ao invés de ajudar. O professor Batata também lembra que não é preciso ficar nervoso. Caso o aluno não seja aprovado dessa vez, outras oportunidades vão existir. E ir fazer a prova ansioso não ajuda em nada. Eu queria só lembrar o seguinte, o Enem continua existindo no ano seguinte. E para quem quer um curso de alto rendimento, ele não escolheu aquilo à toa. Então, isso, às vezes, eu até brinco, né? Isso não é profissão, isso é sonho. Então, você, se não conseguiu agora, você tem mais um ano para se preparar para o próximo. Esse ano, você não jogou fora. Você ganhou experiência. E se não for no ano seguinte, que seja no outro ainda. Aí o pessoal de medicina, se estiver ouvindo, ele vai entender o que eu estou falando.
E no outro ano ainda, seu nome vai estar numa das listas de chamada lá na hora que sair o resultado. Ele só não vai estar lá no dia que você desistir. Então, se precisar de mais um ano para você entrar no curso que vai ser a profissão da sua vida, então você sabe que pode levar o tempo que for, você vai estar lá dentro. O Enem 2016 vai acontecer nos dias 5 e 6 de novembro e mais de 8.600.000 estudantes devem fazer as provas. Reportagem Beatriz Fidelis. 92 FM. Assustador. Feriado violento, sequestro, cárcere, roubo de gado, roubo de cavalo, roubo de carneiros. Entre rios, moradores de fazenda passaram um feriado assustados. A polícia foi até a localidade de Banhados, onde relatou a pessoa que chamou a polícia que por volta das 17 horas de ontem, um veículo GM de cor bordô, o qual não soube distinguir devido ao nervosismo se era um Celta ou um Corsa, chegou na fazenda carregado de bandidos e de posse de armas de fogo. Estes 5 teriam rendido e amarrado o mesmo e seus familiares, e por volta das 22 horas sua mãe e sua irmã também chegaram no local e foram rendidas. Ele relatou à polícia que os bandidos usaram uma caminhonete da família para roubar os produtos eletrônicos e que os mesmos também fizeram diversas ligações para pedir para que caminhões viessem até o local para carregar algumas criações de novilhas e carneiros. Segundo as vítimas, eles foram todos encapuzados e não viram as características dos autores e que durante esse período teriam escutado os mesmos chamando pelos apelidos de Pitoco, Cachoeira, Fio e Tiozinho. E conversando sobre abastecer os caminhões num posto de gasolina do Guará. As vítimas só teriam sido liberados por volta às 5 horas da madrugada de hoje e teriam pedido ajuda a um vizinho, o qual os levou até a casa de um parente. Do local foram levados aproximadamente 60 novilhas, 10 cavalos, 200 carneiros, além de diversos produtos eletrônicos. Limparam a casa. Diante dos fatos, é claro, a polícia está investigando e segue pesquisando para ver se consegue prender os bandidos. Agora a investigação cabe à Polícia Civil. Triste, a violência cresce em Guarapuava. Felizmente a última notícia é triste, é de violência, é de roubo, é de assalto, mas nem só de notícia boa vive o rádio. Um abraço a você, fica com Deus. Eu retorno logo mais às 14, às 18, às 22, às 7 e às 10. E das 8h20 até às 10 estou ao vivo com Li Santana na 760 AM. Você ainda nos encontra nas redes sociais, lobonoticias.com.br ou a fanpage Notícias Populares Guarapuava à sua disposição. Fica com Deus. 92 FM. Todo mundo tá aqui.